Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra. Queremos, Pai, que a Tua palavra faça efeito em nossa vida nos dias de hoje. Nós queremos ser transformados por ela e que nós possamos ouvir aqui hoje a Tua palavra e sairmos aqui pronto para executá-la, Pai. Que na próxima semana nós possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender no dia de hoje, porque a Tua palavra é o nosso manual, a forma que devemos viver, Pai. Então que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente pronta para adorar ao Senhor, ouvir a Tua palavra e sairmos daqui para executá-la, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5,38 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereçam-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar vocês e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer que lhe pedir emprestado. É o nosso texto de hoje, que é um desafio, e talvez você vai sair daqui contrariado no dia de hoje, porque assim como a série das bem-aventuranças, isso vai nos confrontar bastante, porque às vezes nós passamos por alguns textos batidos, mas quando vamos entendê-lo ao pé da letra, o que Jesus quis dizer, nos coloca em lugares complicados de obedecer. Mas só lembrando, na semana passada nós falamos sobre os juramentos, e o que Jesus trata sobre isso, que nós não devemos jurar pelos céus, nem pela terra, e nem por aquilo que nós não temos nenhum controle. Jesus foi extremamente enfático a falar que nossa palavra ela deve ter um peso, né? O cristão não deve usar coisas que ele não tem controle para tentar justificar aquilo que ele não vai fazer. Então nós entendemos que uma vez que nós falamos aquilo que dizemos, nós devemos cumprir, para que nós não possamos ficar balizando as coisas que Deus nos diz, colocando na nossa palavra, para trazer um peso de responsabilidade sobre aquilo que nós não temos a mínima vontade de exercer. E hoje, Jesus começa a falar sobre a questão da vingança. E eu quero ministrar o coração de vocês hoje, se Deus assim permitir, sobre o tema, se um cristão pode se vingar. O tema é esse. Um cristão pode se vingar? Será que um cristão pode trazer em si a vingança pelo outro? Será que um cristão pode trazer em si a vontade de se vingar de outra pessoa? E como estamos vendo, desde o capítulo 5, Jesus vem reforçando alguns mandamentos de Moisés e vem restabelecendo alguns mandamentos que os seus discípulos teriam de cumprir e aumentando o nível em alguns deles. Por exemplo, a questão do adultério, quando ele diz lá que Moisés era só adultério quando se deitava com uma mulher, mas com Jesus, se um homem olhar para uma mulher ou uma mulher olhar para um homem com pensamento perverso, ele já caiu em adultério, porque no seu coração já foi gerado essa questão. Então Jesus vem aumentando o nível dos seus discípulos. Em Moisés podia fazer assim, mas a partir de Jesus, o padrão que o povo deve exercer é outro. Pós-vinda de Cristo, os seus discípulos deveriam viver com a régua elevada. Então nós temos por aí hoje a questão da hipergraça, né, que tudo pode, que nós podemos fazer de tudo, que Jesus chamou, que Jesus e tal, mas nós entendemos que os mandamentos de Jesus devem ser obedecidos. E hoje nós vamos ver exatamente isso, como que Jesus trata os seus discípulos concernente a quando ele sofre algum dano na sua vida, como um discípulo deve lidar com esses danos que nós sofremos dia após dia na nossa vida. E a primeira coisa que Jesus faz é lembrar os seus discípulos, aqueles judeus que estavam à sua volta, sobre a lei mosaica. Aí no versículo 38 ele diz: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente.
O que Moisés disse aos seus discípulos? Olho por olho e dente por dente. Mas nós temos que lembrar o contexto que Moisés estava. Qual era o contexto? Moisés estava tirando o povo da escravidão de 400 anos, mais de 400 anos, escravizados pelo povo do Egito. E escravizados pelo povo do Egito, eles aprenderam a cultura egípcia. E aquele povo que estava saindo do Egito, eles tinham mais em si da cultura egípcia do que da cultura dos patriarcas. Então, por exemplo, o que Abraão fez, o que Jacó fez, o que Isaac fez, já não estava tão profundo em seus corações, porque já tinham passado várias gerações em 400 anos, e aquele povo tinha aprendido mais da cultura egípcia do que da cultura do povo que Deus tinha elegido, tinha eleito para si. Portanto, Moisés estava ensinando como eles deveriam viver. Em outras palavras, o Pentateuco ali, você pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, era Deus reescrevendo a história e dizendo ao povo de Israel: vocês devem viver dessa forma. A forma que vocês viveram no Egito não cabe mais a vocês. Vocês devem viver dessa forma. Mas nós temos também que entender que Moisés estava saindo do Egito com 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Homem era homem casado, portanto, 600 mil homens, 600 mil mulheres. Já dá para imaginar, né? 600 mil mulheres no mesmo contexto saindo do Egito. Fora que cada judeu não tem um filho só. Normalmente tem 2 filhos, então, chutando para baixo. Então, só aí dá mais de 2 milhões de pessoas. Então, o contexto que Moisés estava enfrentando era isso. 2 milhões de homens saindo do Egito. E se Deus não estabelece algumas regras, cada um iria viver segundo o seu próprio preceito. Cada um viveria segundo a sua própria cabeça. Portanto, se nós pegarmos o livro de Êxodo e Deuteronômio, que é a repetição dessas leis, nós iremos perceber que Deus está reestabelecendo como eles devem viver. E quando nós chegamos no capítulo 21 de Êxodo, nós nos deparamos com a seguinte questão. Olha só, capítulo 21, versículo 22 de Êxodo diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Olha como era a lei no Êxodo. Olha como era a lei que o povo deveria viver no Egito. Se alguém fizer alguma coisa com você, você tem o direito de fazer a mesma coisa. Se alguém ferir a sua mulher e a sua mulher morrer por esse ferimento, estão 2 homens brigando. Aí um desses homens empurra o outro homem, esse homem bate na sua mulher bate a cabeça e morre. Esse homem poderia tirar a vida do outro homem. Se algum homem estava brigando com outro homem, e esse homem ferisse o olho desse homem que ele estava brigando, esse homem teria o direito de voltar e ferir o olho desse homem que o feriu. A lei de Moisés era esse: olho por olho e dente por dente. Aquilo que você fizer com seu irmão, você vai sofrer igual. Aquilo que seu irmão fizer com você, você tem o direito de fazer com seu irmão. Aquilo que você sofrer, você tem o direito de ir lá e retribuir a essa pessoa. Então, essa fala de Moisés não é uma fala alegórica. Não é uma fala olho por olho, dente por dente, no sentido de você fez e aí você tem o direito de fazer de uma forma alegórica. Não, de fato ele poderia fazer. Se matou um animal doméstico da pessoa, ela pode ir lá e matar um animal. Se matou um filho da pessoa, ela pode ir lá e matar o filho da pessoa. Era isso que Moisés dizia. Era de fato olho por olho e dente por dente. Mas quando Jesus vem, ele refaz tudo isso e ele reescreve tudo aquilo que Moisés diz. Para o desespero de alguns, né? Quem dera se hoje pudesse ser olho por olho e dente por dente.
Então, nos dias de hoje, Jesus diz, para os meus discípulos, não pode ser mais assim. Vocês não podem mais conviver como os discípulos de Moisés viviam. Não podem conviver mais olho por olho, dente por dente. Aí Jesus começa a dizer agora como seus discípulos devem agir. Versículo 38, leia comigo. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Olha só o que Jesus está dizendo. No tempo de Moisés, se alguém fizesse com você, você poderia fazer de volta. Agora, se você é discípulo de Jesus, se alguém fizer com você, você não só deve aceitar aquilo que fez com você, se não conseguir conter, mas também você não deve revidar aquilo que foi feito com você. Então Jesus está dizendo, não resista ao perverso. Acabou essa conversa de olho por olho e dente por dente. Você não pode sofrer um dano e depois ir atrás desse irmão para se vingar. Você não pode sofrer um dano e depois ir atrás do seu irmão para tentar fazer com que ele sofra a mesma coisa que você sofreu. Preste atenção. Com isso, eu não estou dizendo que o cristão não pode se autodefender. Correto? Com isso, eu não estou dizendo que você não pode se autodefender. Com isso, eu não posso dizer que você deve ser... Se alguém tentou te agredir, você não pode se autodefender. Não estou dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que o cristão não pode se vingar. O que é isso? Você está andando pela rua e vem uma pessoa e ela te dá um tapa no rosto, do nada. O que Jesus está dizendo é que se você não conseguir segurar a agressão dessa pessoa antes dela te dar um tapa, e se você não conseguir reter essa agressão, a pessoa veio dar o tapa, eu segurei, e ela não me deu tapa, eu empurrei e saí de perto, se a pessoa te der um tapa, deu tapa e saiu andando, você não pode ir atrás dessa pessoa e dar outro tapa no rosto dela. O que Jesus está dizendo é, você não pode se vingar daquele que fez algo com você. Vai respirando fundo aí, irmão. Quando Jesus fala, se der um tapa no seu rosto direito, dê também o seu esquerdo, também não é para você tomar um tapa e falar, bateu nesse, agora bate nesse. Ele está dizendo, se você tomar um tapa no seu rosto e a agressão cessar, você não deve agredir de volta. Dê um tapa no seu rosto, continuou seguindo o caminho, você deve respirar fundo e também seguir o seu caminho. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Outro exemplo que eu posso te dar para que você entenda, e aqui vai principalmente para os homens. Quando um carro te fecha, a sua primeira atitude pode ser xingar, pode ser revidar, pode ser descer do carro e querer resolver o problema. Mas Jesus está dizendo, se o carro te fechar, você vira para o lado, segue o seu caminho e vai viver a sua vida. Olha só, o complexo que é ser um servo de Jesus. O dar a outra face é, já que fez com você e você não teve tempo hábil para conter essa agressão, você não pode ir atrás e se vingar. O tempo que você tinha para revidar é para resolver a agressão. Porque, por exemplo, se a pessoa te der um tapa e continuar te batendo, você tem tempo para segurar e revidar a agressão, segurar ela para não continuar a agressão. Ou se alguém estiver fazendo por outra pessoa, você tem um tempo de segurá-la. Mas se te deu um tapa e virou as costas, você tem que seguir o seu caminho. Se te deu uma fechada e você não teve tempo hábil para tirar da fechada, você tem que seguir o seu caminho. Se te deu uma fechada e bateu o carro, você tem que descer do carro e conversar de forma amistosa para resolver o problema. Aí Jesus tem que trabalhar no nosso coração, né? Então, o que Jesus diz quando bate uma face, vira o outro, ele está dizendo, você não pode se vingar se alguém fez algo contra você. Você não pode se vingar se alguém te fez algo que você não conseguiu segurar. Então, a única coisa, isso é até no Código de Defesa, Código Judiciário do Brasil, que, por exemplo, eu sempre falo sobre isso.
Se alguém vier te agredir, você conseguir segurar essa agressão, e talvez para segurar essa agressão você precise agredir de volta, é legítima defesa. E aí a sua agressão tem que ser a ponto de parar essa pessoa. Então se a pessoa veio te bater ou agredir alguém que está do seu lado, e aí você conteve, e para essa pessoa parar de agredir, você tem que agredir com uma certa força para essa pessoa parar, e essa pessoa parou, você não deve mais agredir de forma alguma, porque senão você responde por, se a pessoa chegar à morte, você responde por homicídio culposo, ou por agressão. Agora, se você só reage para ela parar, e a pessoa chega por acaso a morrer, deu um soco, a pessoa morreu pelo soco, deu um ataque cardíaco, sei lá, você responde por homicídio culposo. E talvez isso se encaixe um pouco na lei divina. Você só pode agir se a sua ação for em tempo hábil para parar a ação daquela pessoa. Então Jesus está dizendo em outras palavras, se formos humilhados com um tapa no rosto, devemos nos humilhar e ir embora para casa. Se formos humilhados, e mesmo se sentirmos mal, dizermos, meu Deus, eu queria reagir. Meu Deus, eu queria fazer com que essa pessoa pagasse por aquilo que ela fez comigo. Eu queria ir lá agora, ou então, sabe aquela pessoa que tomou o tapa e foi para casa? Aí chega em casa, ela fica conjecturando como é que ela pode pagar aquilo que fez. Jesus está dizendo, você não pode fazer isso de forma alguma. Depois que me bateu, agora eu vou lá chamar minha turma e vou lá resolver com ele. Me bateu, eu vou lá chamar minha família agora e vou lá resolver com essa pessoa porque ela fez comigo mal. Agora eu vou lá e ela vai ver só com quantos paus se faz uma canoa. Nem usa inscrição mais, né? Mas ela mexeu com a pessoa errada, agora eu vou lá e vou resolver. Jesus está dizendo, se você fizer isso, você está errado. Bateu no rosto, vira a outra face, ou seja, vá embora para sua casa para que você não cause um dano maior. E logo após isso, logo após Jesus falar sobre isso, ele vem dizendo algo um pouco mais profundo, que é o que nós devemos fazer quando nós somos lesados em algum bem. Olha só o que ele diz no versículo 39, com sua Bíblia aberta aí. Perdão, versículo 40. Se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe também com que ele leve a sua capa. Ele está dizendo, se alguém te processar querendo uma túnica, que era um bem que eles tinham na época, não leve só a túnica também não, entregue também a capa. E aqui mais uma vez, Jesus não está dizendo que nós não podemos nos defender judicialmente de nenhuma acusação. Jesus não está dizendo, perca todas as ações que você mover judicialmente ou que moverem contra você. Jesus não está dizendo isso. O que nós podemos entender que Jesus está dizendo, trazendo para os nossos dias de hoje? A primeira coisa, que nós não devemos discutir judicialmente se formos culpados daquilo que estamos sendo acusados. Então olha só, se você é de fato culpado daquilo que você está sendo acusado, você não deve discutir judicialmente. Pediu a túnica, entregue também a capa. Existem pessoas que estão erradas e querem receber por isso, por exemplo, no trabalho. Eu conheço milhares de cristãos que trabalharam, lesaram o patrão, e depois que saíram do trabalho, o patrão cobrou aquilo que fez de errado, ou depois que saiu do trabalho, foi lá e processou o patrão, querendo ganhar algo que ele nem tinha direito para tentar receber na justiça aquilo que ele nem fez por merecer. Nem fez por merecer, chegava todo dia atrasado, e aí dava trabalho para o patrão no trabalho, e fazia um tanto de coisa, aí o patrão mandou embora por justa causa, aí ele quer contrapor o patrão judicialmente, sendo que o patrão que deveria receber dele. Jesus está dizendo, nesses casos, você deve não dar só a túnica, mas também deve dar a capa. Você não deve inventar coisas. Se você está errado, pague por aquilo que você foi processado, seja judicialmente ou seja extrajudicialmente. Se alguém te cobrou algo que você é culpado por isso, faça não só uma, mas faça 2 vezes aquilo que você fez de errado, pague 2 vezes por aquilo que você fez de errado. Nós devemos entender isso. Se nós formos processados justamente, nós devemos ir lá e nós devemos pagar por aquilo que nós fizemos. A outra coisa que nós devemos entender que Jesus está dizendo também,
brigas judiciais por coisas que não valem a pena. Jesus está dizendo, se te processar por uma, entregue duas. O que ele está querendo dizer? Brigas judiciais que não valem a pena. Exemplo, lote do vô. Já viu o lote do vô? O vô morre. O lote vira cenário de guerra. Por causa de 150 metros de lote. Aí um irmão pega 152, é problema. Era 150 para cada um pega 152. Eu quero os meus 2 metros de terra. E aí vai brigar até o fim, não conversa mais com o outro, aí os filhos não conversam mais, aí não conseguem mais olhar para a cara um do outro por causa de 2 metros de terra. Entram na justiça, entram com advogado e querem brigar por tudo, por causa de lote, por causa de herança de quem já morreu. Aí é o que eu sempre digo, existem situações que é melhor nós sermos felizes do que termos razão. 2 metros de terra, seja feliz com seus 2 metros de terra para lá. Eu já vi pessoas, gente, brigando por causa de 50 centímetros de lote. 50 centímetros de lote. O lote era, sei lá, 100, aí 100 metros e 50 centímetros é motivo de guerra. De se jurarem de morte por causa de 50 centímetros de lote. Aí Jesus está dizendo, querem 50 centímetros? Dê logo 1 metro. E acabe com o problema. Dê logo 1 metro e deixe com que essa pessoa viva em paz. Então, o que Jesus está nos ensinando é para que nós possamos ter uma vida em paz. Algumas brigas só vão nos causar dor. Algumas brigas só vão servir para manchar o nome de Cristo à toa. Brigando por coisas que não temos direito, ou brigando por coisas que talvez seja nosso direito, mas não vale a pena a briga. Por coisas que talvez nós até teríamos direito, mas não vale a pena a briga, deixe isso para lá. Não vale a pena você se desgastar a sua família. Aí a mãe quer juntar os filhos no almoço, não consegue, porque um filho não olha na cara do outro por causa de 50 centímetros de lote. Ou por causa de uma herança que ela deu R$2 a mais para um ao invés do outro, irmãos. Não tem necessidade disso. Nós temos que viver uma vida em que o nome do Senhor é exaltado. E isso não exalta o nome do Senhor. Brigas em vão não exaltam o nome do Senhor. E aí Jesus diz isso. Se te pedirem 1, dê logo 2. Se te processarem por 1 e você tem culpa, dê logo 2. Te processarem por 1 e você acha que não vale a pena a briga e a briga não vale de fato a pena, dê logo 2 e seja feliz. É isso que Jesus está dizendo. Não entrem em briga que não valem a pena. Se pediram 1, deem 2. E logo após isso, Jesus fala também sobre as pessoas que abusam da nossa boa vontade. Olha só o que diz o versículo 41. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Aqui Jesus está dizendo sobre aqueles que abusam da nossa boa vontade. E qual o exemplo que Jesus usa? Naquele tempo, existiam alguns homens em alguns pontos específicos da cidade, alguns pontos estratégicos da cidade, que eram responsáveis por colher informações da cidade e levarem até o rei. E esses homens, eles tinham o poder de parar navios, parar animais e parar até homens, e fazer esses homens mudarem a rota se precisassem fazer alguma coisa para levar alguma mensagem ao rei. Então eles poderiam parar um homem no meio da rua e dizer, você está indo para onde? Para tal lugar. Eles podiam dizer, vá para outro lugar porque eu preciso que você faça isso. Isso era, na época era possível fazer no Império Medo-Persa, eles podiam fazer isso. Então Jesus está exemplificando esses homens. Então ele está dizendo, se alguém te fizer sair da sua rota e andar 1 milha a mais para que você dê uma mensagem ao rei, não ande só 1, ande 2. Não vá só por esse caminho, que é pouco, vá um pouco mais longe. Isso é complicado, irmão. Porque ele está dizendo, se alguém abusar da sua boa vontade, deixe-se abusar e ainda faz mais. Se alguém quiser abusar de quem você é, não faz só isso que ele está pedindo, não.
ande um pouco a mais. Olha só o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha o que Paulo está dizendo. Por amor a vocês, eu me gastarei e vou deixar com que vocês me gastem, ainda que eu ame vocês e seja cada dia menos amado. Qual é a lógica disso? Eu amo vocês muito, e o fato de eu amar vocês muito, eu sou amado cada dia menos. Eu me gasto e me deixo ser gastado por causa de vocês. E aqui nós podemos entender que muitas das vezes nós temos que suportar aqueles que estão debilitados em algumas áreas. E aqueles que te fazem às vezes de muleta, de âncora. Aqueles que te colocam como muleta e dependem de você a vida inteira. Jesus está dizendo, a esses que dependem de você e te chamam para andar uma milha, não ande só uma, ande duas. E aqui em todos os contextos, em casa, por exemplo, quando o marido não está no momento bom, e a esposa tem que se esforçar para não andar uma, andar duas, para que o casamento resista. Ou quando a esposa não está no momento bom, e aí no momento mau a esposa não quer fazer nada, a esposa quer brigar por qualquer coisa, aí o marido não tem que andar somente uma, tem que andar 2 milhas para que o casamento se sustente. Aí o filho está começando a dar trabalho, adolescência, pré-adolescência, aí o pai não tem que andar só uma, tem que andar 2 milhas para que ele possa se manter paciente e abençoar aquele filho naquilo que ele está necessitando. Olha o complexo disso. Na igreja, alguns irmãos que estão debilitados, você não tem que andar somente uma, mas 2 milhas para suportar. Quando Paulo diz, suportai-vos uns aos outros, coloque nas costas e ande com essa pessoa. Então Jesus está dizendo isso, nós devemos não fazer só um pouquinho, devemos fazer muito por aqueles que nós que nós estamos perto e dependem de nós. E qual que é o problema? O problema é que nessa milha extra, nessa segunda milha, poucas pessoas querem andar por lá. Portanto, nessa milha não existe congestionamento. Ninguém quer fazer a mais por outra pessoa. E aqui eu posso pegar o exemplo de uma pessoa que fez mais por outro, e talvez contando a história dele, você se colocaria no lugar. Simão Cirineu, o homem que ajudou a Jesus a carregar a sua cruz. Não sei se você já leu, mas no livro de Lucas, se eu não me engano, conta a história de Simão Cirineu. Quando Jesus está andando com sua cruz, aí vem passando Simão Cirineu, eles param Simão Cirineu e colocam ele para sustentar e carregar a cruz de Jesus. O que Simão Cirineu tinha com a cruz de Jesus? Nada. Nem discípulo ele era. Nem era um dos 12. Nem participou da ceia com Jesus. Nem recebeu o poder dos 12. Mas quando ele estava passando pelo caminho, eles pararam ele, colocaram a cruz sobre ele e falou, carregue a cruz de Cristo. Aí talvez você olhe para Simão Cirineu hoje, lendo a história e diz, eu também carregaria a cruz de Cristo. Ué, a cruz de Cristo, né? Não é possível que eu não carregaria a cruz dele. Aí é que eu te digo, se você está disposto a carregar a cruz de Cristo, por que é que você não está disposto a carregar a cruz do seu irmão? Se você está disposto a carregar a cruz de Cristo, tomando chicotada, e aí Jesus do seu lado andando e você segurando a cruz de Cristo, por que é que nós não estamos dispostos a caminhar essa milha extra com nossos irmãos? Existem pessoas que precisam de nós. Existem pessoas que vão gastar às vezes do seu tempo, da sua oração. O seu marido vai gastar um pouco da sua paciência, a sua esposa vai gastar um pouco da sua paciência, os seus filhos vão gastar muito da sua paciência, mas você precisa andar essa milha extra. É isso que Jesus está dizendo. E por último, Jesus fala como devemos nos suportar com aqueles que nos pedem alguma coisa. Versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer que lhe pedir emprestado. Olha como que Jesus fecha essa passagem, dizendo, dê a quem lhe pede, e se pedir emprestado, você não pode virar as costas. O que nós podemos entender com isso? Que nós não devemos ter o nosso coração preso em coisas materiais. Nós não devemos ter o nosso coração preso em coisas que vão nos custar apenas bens financeiros e
simplesmente viver uma vida em que nós iremos desprezar todos aqueles que nos pedem algo só para nós conservarmos aquilo que nós temos como valioso. Existem pessoas que não conseguem emprestar nada, não conseguem doar nada. Olha só, são acumuladores. Têm, mas não dão, e não emprestam, mas também não usam. Eu não dou, eu não empresto, mas também não uso. Deixa aí pegando poeira. Uma hora, eu sempre gosto de usar as mulheres como exemplo disso, né? Uma hora vai caber em mim. Comprou a roupa, deixou no cabide, nunca usou. Aí fica lá, uma hora vai caber em mim. Vou fazer a dieta da lua, a dieta dos 7 dias, a dieta do não sei o quê. Uma hora vai caber, fica lá. Não usa, não dá, não empresta. E é um problema. Aí às vezes tem uma coisa na sua casa que você não está usando e existe alguma pessoa que precisa disso. O porquê você está se prendendo nas coisas materiais? Qual que é a necessidade disso? Qual que é a lógica disso? Não existe lógica nisso. Nós devemos entender que o nosso irmão precisou e eu posso ajudar, nós devemos fazer. Olha só o que diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, pensem nisso. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu tenho como fazer o bem, mas não faço o bem porque eu não quero, eu estou cometendo pecado. Eu tenho como fazer o bem, mas não estou fazendo, eu estou fazendo o que é errado. Isso é perigoso, irmãos. As pessoas que são acumuladoras, as pessoas que vivem de forma em que estão acumulando muitas coisas, não emprestam nada para ninguém, não fazem nada para ninguém, e são rios apenas, né? Aqueles rios que só, eu esqueci, córrego, né? Sei lá qual que é o nome do negócio que não sai a água, só recebe água e fica ali, ó, não corre. E aí a vida fica sempre estagnada. Por quê? Porque não consegue fluir em nada, não consegue fazer nada. Pessoa que anda na rua e aí pode fazer por alguém, aí chega alguém e pede dinheiro, aí fica segurando R$2, R$5 por alguém que você pode fazer. Aí Jesus está dizendo, você não pode virar as costas por esse que está te pedindo emprestado. Não interessa quem seja, faça por ele. Você pode fazer? Posso fazer, então faça. Às vezes a sua oração há anos atrás era viver conforme você está vivendo hoje. Porém, hoje você está vivendo essa vida que você pode fazer, e você orou a Deus para te dar essa vida, mas você não faz. Alguns cristãos que prometem dizendo, quando eu tiver, eu vou fazer. Conheci pessoas que diziam, quando eu tiver um carro, a igreja nunca mais vai precisar de sacrifício para buscar ninguém em casa, eu vou buscar todo mundo. Aí o abençoado conseguiu comprar um carro, para buscar alguém em casa era um sacrifício. Porque lavava o carro domingo, aí chegava no culto, falava, busca fulano de tal. Aí chegava para buscar o fulano de tal, aí vinha o fulano de tal, aí verificava se o fulano estava com o pé limpo, tira o sapato, cuidado com o meu carro e tal, aquela questão toda. Irmãos, pediu a Deus algo, falando que ia fazer. Agora que Deus faz, não posso fazer mais. Pediu a Deus dinheiro, Deus, se eu me der dinheiro, eu vou fazer por você. A sua igreja nunca mais vai passar necessidade. Conseguiu o dinheiro que queria, agora a igreja ficou em segundo plano. Se o Senhor me der dinheiro, os meus irmãos nunca mais vão passar necessidade. Agora que Deus deu dinheiro, Ele não faz mais aquilo que falou que queria fazer. É complicado. Esse comportamento não é de alguém que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo faz exatamente aquilo que o seu Salvador lhe ordenou. Então, se você nasceu de novo, se alguém te pediu emprestado e você pode emprestar, que mal há emprestar? Se você nasceu de novo e alguém te pediu algo que você pode dar, que mal há você dar? Eu gosto de usar esse exemplo assim. Alguns anos atrás, orava para ter alguma coisa. E hoje, quando eu tenho e eu posso fazer, eu faço sem olhar o que vai acontecer, o que pode fazer. Por quê? Porque há anos atrás eu orava para ter, para eu poder fazer. Agora, se eu posso fazer e eu não faço, qual é a lógica da minha oração? Se eu posso entregar e eu não entrego, qual é a lógica da minha oração? Uma coisa, se eu não posso. Se eu não posso, eu não posso. Já cansei de dizer às pessoas que estavam precisando, dizendo, me ajuda. E aqui no final do culto, várias vezes chegaram pessoas pedindo e eu não tinha. Vou tirar de onde?
Não, não tem base. Mas agora, se você pode fazer, você não deve olhar, é crente? Vou ajudar. Não é crente? Não vou ajudar. É da mesma igreja que eu? Não vou ajudar. Eu vou ajudar. Não é da mesma igreja que eu? Não vou ajudar. Porque Jesus manda com que nós possamos dar a quem quer que seja. Amém? Vamos às aplicações práticas do que essa mensagem pode nos ensinar e o que nós podemos aprender com ela. A primeira coisa que nós podemos aprender é que nós não devemos deixar para amanhã o que nós podemos deixar para lá. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Algumas pessoas ficam alimentando sentimentos ruins por algo que foi feito a elas há anos atrás. E a vida não anda. A vida da pessoa que já fez por ela andou e foi embora. A pessoa já viveu outra coisa, já está vivendo em outro mundo, mas essa pessoa continua presa, porque alguém fez algo por ela e ela não consegue sair do lugar. Porque deixou para amanhã resolver o problema. Algo que nem deveria ser resolvido. Algo que nem precisava ser feito. Fulano fez comigo, portanto ele vai pagar. Chegará o dia em que você vai pagar. Aí toda a conversa que ela tem com alguém que conhece em comum, a conversa dela é essa. Fulano fez comigo, você vai ver só, vai chegar a hora dele. Não vai morrer devendo não. Ou se a justiça divina, se a justiça terrena falhar, a divina não falha. Deus é o meu vingador. Deus vai se vingar por mim. Qual é a lógica disso? Fizeram por você, te feriram, te machucaram, causaram dano a você, aí você deixou para amanhã aquilo que ninguém lembra mais, só você está alimentando. Não deixe para amanhã aquilo que você pode esquecer. A vida da pessoa já andou, a vida de quem fez já fluiu. Não deixa para amanhã não, deixe isso para lá. Volte a viver a sua vida. Volte a viver a vida que você deveria viver. Esquece aquilo que falaram. Ah, mas fizeram comigo, me machucaram, e vai continuar, e vai ficar dessa forma? Talvez sim. Existem pessoas que ficam orando para o mal do outro, porque fez algo para ela mal no passado. Aí quando a pessoa fica mal, ela comemora, dizendo, tá vendo? Há 750 anos atrás você fez esse mal comigo, agora a justiça de Deus não falha. Há 200 anos atrás você fez mal a mim e a minha família, agora a justiça de Deus não falha. Para que isso? Pare de alimentar os sentimentos de vingança. Pare de alimentar o sentimento de fizeram comigo, agora eu vou fazer. É o cristão John Wick lá, né? Mataram o cachorro do cara. O cara, sei lá quantas pessoas que ele mata em um filme por causa de um cachorro. Por causa de coisas mínimas, está brigando, não consegue viver, não consegue conversar, não consegue ficar no mesmo grupo do WhatsApp, não consegue nada, não consegue olhar na cara, não consegue participar de uma festa junto, porque há anos atrás falou alguma coisa que machucou. Deixa para lá. Deixa para lá, você não nasceu de novo? É o exemplo que eu uso de Cristo na cruz do Calvário. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esquece. Quando Jesus diz, bate uma face e vira a outra, deixa para lá. Deixa passar. Segunda coisa, se importe menos com o que vão pensar de você e pense no que Deus lhe mandou fazer. Porque muitas das vezes esse sentimento de vingança não é nem de fato que nós queremos nos vingar, mas é porque nós pensamos, e se o fulano descobrir que aconteceu isso, como é que ele vai reagir? Fulano agiria de outra forma, e se eu não agir dessa forma, o fulano vai pensar que eu agi dessa forma e eu agi errado. O que o fulano vai falar se eu não fizer? Eu devo reagir a isso. Eu devo reagir a isso que me fez, porque senão o fulano vai falar que eu não fiz.
Nós não devemos pensar naquilo que fulano disse. E às vezes acontece alguma coisa com você, e você vai conversar com alguém que de fato gosta do problema, e aí essa pessoa que gosta do problema vai mandar você reagir de forma errada. E aí você vai lá e reage, porque o fulano pensaria que você faria dessa forma. Mas o que importa de fato não é o que as pessoas vão pensar, e sim o que o Deus ordenou com que nós possamos fazer. Pode custar caro, irmão. Preste atenção nisso. Ser humilhado custa caro. Virar a face quando alguém bate em outra custa caro. E às vezes você vai ficar remoendo isso na sua casa, dizendo: meu Deus do céu. Quando é aquele que chega em casa e fica pensando: por que eu não fiz isso? Aconteceu a cena, ele chega em casa e fala: eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito aquilo outro. Amanhã eu vou falar isso tudo. No trabalho, né? A próxima reunião você vai ver o que eu vou fazer. Porque fica acumulando, e aí fica gerando esse sentimento. Porque deveria ter feito, não fez. Não fica pensando no que as pessoas vão dizer. Haja conforme Deus te mandou agir. Terceira coisa e última para nós fecharmos: tenha um coração segundo o coração do seu Salvador. E qual é o coração dele? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O reflexo do amor de Deus é a doação. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos de nós olhamos a vida só através do espelho e só conseguimos enxergar a nós mesmos. E às vezes não conseguimos ajudar o outro, mesmo podendo. Às vezes você não consegue fazer pelo outro, mesmo você podendo fazer. E o que nós podemos entender com isso? É que servir a Cristo é servir a pessoas. Fazer para Cristo é fazer para o meu próximo. Quando você faz para o seu próximo, você está fazendo para o outro. Quando você ajuda o seu próximo, você está ajudando ao outro. Quando você faz por alguém aquilo que você nem queria fazer, mas você faz porque você é servo de Deus, é como você estivesse fazendo para o Senhor. Portanto, se você quer fazer para Cristo, faça para o seu irmão. Se você gostaria de fazer muito para Jesus, faça primeiro por aquele que está sentado na cadeira do seu lado. As suas mãos, a sua canção, ela pode ser linda na igreja, levantando as mãozinhas e cantando em adoração ao Senhor. Mas se as suas mãos estiverem recolhidas, quando você pode fazer para o outro e não faz, talvez você não entendeu o que de fato é o verdadeiro evangelho. Porque quem nasceu de novo, quando ele pode fazer, quando ele sabe fazer, ele faz para o outro. Ele faz o bem ao outro. Então ser cristão é complexo porque requer com que nós tenhamos esses pontos, mas é o que o nosso Senhor Salvador nos mandou fazer e fez por nós, né? Fez para ser um exemplo para nós, para que nós possamos executar enquanto vivermos nessa terra. Fique de pé no seu lugar. E talvez eu estou falando isso com você e essa semana sua vai ser daquele jeito. Talvez a semana vai ter que ser uma semana que você vai ter que se desdobrar para conseguir obedecer ao Senhor. Normalmente é assim, né? Mas quando chegar o momento de talvez explodir, conte até 10, faça uma oração. Peça a Deus para que você não seja carregado, seu coração não seja carregado de vingança por alguém que fez algo a você. E é complexo. Porque, como eu sempre digo, eu não prego tudo aquilo que eu vivo, mas tudo aquilo que eu creio.
Então eu vejo às vezes alguns julgamentos de mães e pais que perderam um filho por um assassinato e vão lá no tribunal perdoar quem matou o filho. Complexo. Mas eu não disse que é fácil, eu disse que é possível. Não disse que é facinho fazer, não, mas é possível fazer. Portanto, oremos a Deus até o ponto em que nós possamos ter essa ação, essa reação quando fizerem alguma coisa conosco. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Pai. E queremos pedir ao Senhor para que nosso coração possa estar em Ti e que nós possamos agir de forma correta. Jesus, que em meio às dificuldades da vida, em meio, Pai, aos dias que nós temos que lidar com pessoas difíceis, pessoas perversas que querem nos trazer o mal, Pai, que nós possamos ter nosso coração firme no Senhor, que nós possamos aprender com o Senhor, Jesus, que nós não possamos tratar as outras pessoas mal, mesmo quando fomos tratados mal, Pai, que nós não possamos, Pai, agir de forma que o nosso coração de uma forma vingativa, mas que nós possamos agir como o Senhor agiria em nosso lugar, e que nós possamos dia após dia ter o seu caráter moldado em nós, Pai, e que nós possamos dia após dia caminhar conforme a Tua vontade, e que possamos fazer conforme o Teu desejo, Pai, conforme a Tua palavra nos orienta dia após dia, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda Jesus.